Bem-vindas e bem-vindos às aulas do Falamares aqui no YouTube. Informações e conhecimento para ajudar você a buscar significado no trabalho. Vem comigo? Olá, tô de volta! Hoje na aula 3 do Falamares a gente vai conversar sobre vontade de prazer, de poder e de sentido, que são os princípios explicativos do ser humano na visão de Freud, Adler e Frankl, respectivamente. Nós vamos analisar um pouquinho mais profundamente a visão de Frankl e a sua vontade de sentido. Papo cabeçudo demais? Mas olha, como sempre, não se preocupa, a gente só vai bater um papo e todo mundo vai poder entender. Basta querer. E tem uma surpresa na aula de hoje. Eu convidei Helena Berron para ler e comentar para a gente o livro O Banquete de Platão. Foi nele, a partir dele, nasceu a expressão amor platônico. Quer saber qual é o real dessa expressão? Então assiste até o finalzinho da aula. Como sempre, você pode tomar suas notas, fazer seus rabiscos, mas não precisa, porque no final da aula 4, a seguinte, no fim do mês, você vai poder baixar um e-book com tudo isso aqui que a gente conversou, tá bom? Então vamos lá? Olha só, antes da gente começar, acho importante pontuar. Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, então não tenho capacitação para promover uma discussão psicoterapeuta com vocês, tá? O que eu vou fazer é apenas dar um contexto, um cenário das 3 fases da Escola Vienense de Psicoterapia e para a gente poder pensar, refletir, debater filosoficamente sobre essas tais chaves interpretativas do ser humano. Que em português, claro, nada mais são do que aquele primeiro sentimento que faz você tomar atitudes, pensar, tomar decisões, tá? Então, eu recomendo que quem curtiu o tema e quiser saber mais, procure materiais especializados para estudar. Sejam aulas, papers, livros, busquem conteúdo de profissionais reconhecidos. Tá bom? Para você poder entender com mais profundidade, porque essas questões são complexas, difíceis e muito sérias, beleza? Bem, voltando aqui ao nosso contexto, vamos começar pela primeira fase da Escola Vienense de Psicoterapia. É a mais famosa, conhecida por psicanálise, e o seu maior representante, é claro, é o seu criador, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Para Freud, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de prazer. Segundo ele, o princípio fundamental da psicologia humana é a busca do prazer e o impacto dos desprazeres. Claro, resumidamente, né? O cara tem aí uma teoria robusta, complexa, que não cabe a mim, como eu já disse, explicar. Inclusive, em muitos dos seus escritos, nos seus livros, Freud representa esse antagonismo de prazer e desprazer presente em todos nós por Eros, o amor, e Thanatos, a morte. A segunda fase da Escola Vienense de Psicoterapia é a da psicologia individual, representada primordialmente por Alfred Adler. Para ele, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. A psicologia individual de Adler entende o indivíduo como uma totalidade integrada em um sistema social. Em outras palavras, somos motivados pelas solicitações sociais que nos colocam em contato uns com os outros. Para ele, o bem-estar social era considerado prioridade em detrimento do interesse próprio. E olha só que interessante, não sei se ele foi o primeiro, mas ele falava em self, que seria um sistema extremamente personalizado e subjetivo que interpreta e imputa significado nas experiências do organismo
consistindo assim o ponto mais forte na estrutura da personalidade. Viu só? Nada de falar por aí que quem inventou isso foi o Zuckerberg, tá? E a terceira fase é a da logoterapia, criada e representada por Viktor Frankl. Frankl foi prisioneiro de 4 campos de concentração, de 1932 a 1945. O cara ficou 13 anos preso. Segundo ele, lá no limite do suportável por um ser humano não havia qualquer chance de prazer, e muito menos de poder. Mas grande parte das pessoas que não foram assassinadas seguia sobrevivendo a todo tipo de horror, motivadas então pelo que ele chamou de vontade de sentido. A logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido, que se concentra mais no futuro, nos sentidos a serem realizados pelo paciente. Considera como sua tarefa principal ajudar o paciente a encontrar o sentido potencial de sua existência, que ainda pode ser realizado. Então, nesse sentido, Frankl tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Já que estamos no formato Clube do Livro, eu separei alguns trechos desse livro aqui de Viktor Frankl para ilustrar o pensamento desse importante psicoterapeuta. Então, eu vou ler algumas partes, não vou ler corrido, tá? Vou pular algumas frases para não ficar muito longo, mas é a passagem em que ele faz um discurso para os companheiros prisioneiros do campo de concentração, a pedido de um dos líderes para resgatar o ânimo dessas pessoas. Então ele diz assim: iniciei por dizer que, olhando objetivamente, o futuro só podia parecer desesperador. E lhes disse também que, no que dependesse de mim, não perderia a esperança, nem desistiria de lutar, pois ninguém conhece o futuro, nenhuma pessoa sabe o que talvez lhe ocorrerá dentro de uma hora. Mas não falei somente do futuro e da penumbra em que esse felizmente estava envolto, nem fiquei apenas no presente com todo o seu sofrimento. Falei também do passado, com todas as suas alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: aquilo que viveste, nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na plenitude da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior, nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não é só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos e o que padecemos. Tudo isso salvamos para a realidade e, de uma vez por todas, essas experiências podem pertencer ao passado. Justamente no passado ficam asseguradas para toda a eternidade. Pois o passado também é uma dimensão do ser, quem sabe a mais segura. Olha que forte isso. Dei a entender que a vida humana tem sentido sempre, em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange sofrimento, morte e aflição. Disse que a natureza do sacrifício implica ser ele vivido na premissa de que neste nosso mundo, no mundo do êxito, nada se alcança com ele. Mencionei aquele companheiro que, no início de sua estada no campo de concentração, propusera ao céu um pacto, que seu sofrimento e morte poupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele tão amada. Para esse homem, sofrimento e morte não eram sem sentido, mas sim foram dotados do mais profundo sentido em sua função de sacrifício. Ele não queria nem sofrer, nem morrer sem um sentido. Ninguém de nós o queria. Ao acender-se novamente a lâmpada elétrica do barracão, via chegarem-se as figuras miseráveis dos meus companheiros, mancando com lágrimas nos olhos para me agradecer. Mas quero confessar aqui
que apenas raramente tive a força interior para abrir-me num contato tão intenso e último com meus companheiros de cruz como naquela noite. Certamente deixei de aproveitar muitas circunstâncias externas favoráveis a um contato desses. É bem forte, verdadeiro e tem muita essência, né, nas palavras de Frankl. Talvez por ter vivido todas essas experiências extremas que um ser humano pode suportar, Frankl gosta de repetir muito uma frase de Nietzsche, que diz assim: quem tem por que viver suporta quase todo como. E você? O que está pensando agora? Concorda com Frankl e com Nietzsche? Hoje o presente da aula está aqui na própria aula. Em instantes, você vai conhecer o verdadeiro sentido da expressão amor platônico. Essa expressão vem do livro Banquete, escrito pelo filósofo grego Platão no século IV a.C. O livro se passa durante um jantar na casa de Agaton, com a participação dos grandes pensadores da época, como o próprio anfitrião, Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e Sócrates, claro. O objetivo do jantar era fazerem discursos em homenagem a Eros, que é o amor. Por meio de diálogos e de forma absolutamente brilhante, Platão compõe um painel heterogêneo de pontos de vistas sobre o amor e suas facetas. Bem, como eu disse no início da aula, eu chamei para ler e comentar o Banquete de Platão para a gente Helena Berron, uma estudante de 17 anos, apaixonada por filosofia e livros, estuda como ninguém e adora uma reflexão existencial. Vamos lá? Vem, Helena! Seja muito bem-vinda, Helena. Muito feliz de ter você aqui. Eu acho muito legal, sabe? Porque tem algumas pessoas que acreditam que os jovens hoje não têm nada na cabeça, não querem saber de nada, a gente não tem nada a aprender com eles. Graças a Deus não sou eu, né? Então, hoje você está aqui para dar um show para a gente, ensinar tudo sobre esse livrinho que é um livrão. Então, eu fiquei muito animada realmente quando você me chamou, mas também um pouco com medo, porque o Banquete é o Banquete, é uma das maiores obras e fala nada mais nada menos do que sobre o amor. Então é um desafio, mas estou aqui e... As duas coisas mais complexas, né? O livro mais difícil do Platão e o sentimento mais difícil. Você foi premiada. Mas é uma honra, viu? E é um dos meus livros favoritos e muito bom compartilhar isso com você, com todo mundo que está assistindo. Você fez curso, inclusive, sobre esse livro, né, Tio? Sim, é um curso bem baratinho, mas muito bom. São umas aulas gravadas de um professor que eu acho que chama Maurício, alguma coisa, na Casa do Saber. Você paga R$35 por mês e tem muitos cursos, e eu recomendo muito, principalmente esse sobre história, mitologia e filosofia grega, que foi o que eu fiz. Muito legal. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, eu vou ler um trecho que... Bom, o Banquete do Platão, né, ele é uma dialética. Então, tem alguns personagens. Então, o que eu ler é o Sócrates, personagem, falando, tá? E o que ela falar, ela disse, é Diotima. No contexto que eu já dei para vocês antes da Helena chegar. E eu disse, mas o que então será o amor? Um mortal? Isso muito menos. Certo, mas o que? Como eu disse previamente, ela respondeu, é um intermediário entre o mortal e o imortal. Mas o que é Diotima? Um grande espírito, Sócrates. Todo espírito é um intermediário entre o divino e o mortal. Que poder ele possui? Perguntei. O de interpretar e comunicar aos deuses as mensagens dos homens e aos homens as mensagens dos deuses. Dos homens, as orações e sacrifícios. Dos deuses, as imposições e recompensas pelos sacrifícios.
Dado que está no meio de ambos, ele preenche esse espaço entre os dois, de tal forma que o conjunto fica ele mesmo ligado numa unidade. É por meio dos espíritos que opera toda a arte da profecia, a técnica dos sacerdotes, com seus sacrifícios, ritos, encantações, bem como todas as adivinhações e mágica. Nota que os deuses não se misturam com os homens, mas por meio desses espíritos passa a ser possível qualquer associação e diálogo dos primeiros com os últimos, estejam estes acordados ou dormindo. O homem que é sábio nesses assuntos é um indivíduo de gênio, ao passo que o homem que tem conhecimento em outra coisa, técnica ou habilidade manual, é apenas um entendido em assuntos de menor valor. Tais espíritos são abundantes e de diferentes espécies. Um deles é o amor. Esses espíritos são os daimons, né? Sim. E o amor é Eros, que na mitologia romana é Cupido, que eu acho que é um pouco mais comum para entender. Então, se eu entendi, a Diotima explica que... Porque no banquete eles estavam nessa discussão, se Eros era um deus, se era um homem, o que era, né? Aí a Diotima, o Sócrates, traz esse diálogo que ele teve com a Diotima, lembra disso, né? E ela coloca ele como um semideus, seria isso? Ele é entre celeste e humano, é meio que o que conecta a gente. Então, por exemplo, o Platão ele dizia que nós somos plantas celestes. Nós somos humanos, mas pelo amor a gente tem a capacidade de entrar um pouco na celestialidade, no celestial, e seria por meio de Eros, do amor. E é legal que o Eros, ele é o link, né? É isso que você falou, entre o divino e o humano. Então, é o amor que propicia essa transcendência, vamos dizer assim, né? Do ser humano a um plano diferente, né? Do E ela fala material. também, que é muito legal, que Eros é em nós o desejo de imortalidade. Por quê? Porque é onde a gente chega ao divino, que é o imortal. Isso seria o amor. É lindo. É lindo. Nossa, é bem profundo, né, Tchu? Dá para ficar pensando aí só nesse trechinho, ó. É verdade. E outra coisa também que ela fala, que também é uma reflexão muito boa, é que Eros seria filho de Poros e Pênia. Poros é o deus da astúcia e Pênia é da pobreza, da carência. Então, ao mesmo tempo que esse desejo de imortalidade, é também uma carência em busca da plenitude. É esse conjunto que nos une. É esse conjunto que é o amor. E muitas vezes o amor é contraditório, né? A gente tem sentimentos contraditórios, tem atitudes contraditórias. Na verdade, os gregos eles eram muito evoluídos em relação a isso, porque eles não acham que o amor é como um conto de fadas. Eles falam que é divino e trágico, porque ao mesmo tempo que te eleva ao celestial, ele não é feliz, porque ele é uma submissão, ele é uma falta de liberdade. Ao mesmo tempo que quando você ama, você está submisso a essa pessoa. E a felicidade seria uma liberdade que a gente não tem quando a gente ama. Então é um paradoxo. E é lindo. E Que mais, as únicas duas coisas que a gente não tem escapatória, nem os deuses, é o destino e Eros. Talvez seja a mesma coisa. Andam de mãos dadas ali. E aí eu fico pensando assim, né? Depois que a gente lê esse livro, a gente começa a pensar sobre o emprego, né, da expressão amor platônico nos dias atuais, como um amor impossível ou um amor não correspondido. E parece que não faz muito sentido, né? O que você acha? Eu também acho que não faz. Principalmente que, lendo Banquete, a gente vê que todos esses personagens e todas as visões de amor que eles colocam são do Platão. Ele coloca todas essas visões. Assim como o emprego da palavra erótico.
Erótico, na atualidade, eu acho que tem uma coisa mais de vulgaridade. Só que não, erótico é de Eros, é do amor. Então, por falta de conhecimento, talvez a gente use essas palavras de um jeito errado. Porque o amor platônico, ele pode ser real. Pode ser totalmente real. Ele Ele não precisa, na pode ser verdade, 100% né? feliz. O amor Não pode ser platônico 100%. precisa ser real, porque ele tem a parte Senão dele não lá é da amor. carência, né? Como você falou. Não, tudo isso, eu acho que talvez a gente entregue isso porque a gente foi entendendo que ele não pode ser 100% feliz. Então a gente falou, se não é feliz, não é real. Mas, Nossa, não, faz sentido. né? Muito sentido. Verdade. É bem isso mesmo. O que mais que você gostou desse livro? Eu acho que vale muito a pena, porque depois você lê, eu acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 opiniões diferentes. Cada um se baseia em uma coisa completamente diferente. Tem um que é médico e diz que o amor é a harmonia no corpo. Tem outro que fala do mito do andrógeno, que também eu acho que se você quiser Vamos falar em alguma das comentar. suas aulas é muito, muito legal. Aí tem um que fala da técnica, que Eros é como um bom artesão. É muito interessante e é um dos meus livros favoritos. Eu acho que vale a pena para todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o mito do andrógeno. Você sabe que é o que eu mais gostei nesse livro? Acho que é do Exímaco. Quem que falou isso? O andrógeno é Aristófanes, eu acho. Aristófanes? É. Eu tinha achado ele aqui agora há pouco. Deixa eu ver. Não sei se você vai achar aí para ler. Vamos ver se eu Não, acho. mas eu tenho um resuminho aqui, que talvez seja mais fácil. Tá. Então vamos lá. Porque eu considero esse livro um dos mais criativos, imaginativos, Sim, explicativos do ser humano, né, em termos de verdade. filosofia, e um dos mais provocativos e inteligentes que eu já li, não só do Platão, assim, Da da história. vida. É. E como eu gosto muito de pessoas que conseguem, sei lá, né, ele é o pai do mundo das ideias, né, transcender aí o humano na criatividade. Eu achei essa história do andrógeno uma das histórias mais sensacionais que eu escutei E na também, vida. quando a gente vê o mito do andrógeno e pensa que foi escrito pelo Platão, refuta completamente o amor platônico. Porque ele fala sobre uma predestinação, né? Exato, e ele fala que as genitálias foram colocadas, voltadas para dentro porque não estava havendo procriação, não era isso? É, Conta pra gente, senão o povo vai ficar boiando aqui. Tá, então, é assim. O mito do andrógeno é que antes os seres humanos eram completos. Eles tinham 2 cabeças, 4 pernas e braços. Ou seja, eles eram esféricos, que o círculo meio que simboliza a perfeição. Mas aí eles tentaram ocupar o lugar de Deus, dos deuses, porque eles eram perfeitos. E Zeus, claro que não queria perder o poder, ele dividiu todos no meio e pediu para o Hefesto remendá-los. Ou seja, a gente seria dividido, eu teria 2 cabeças, 4 braços, e aí do nada Zeus nos separou e costurou. E a pontinha da costura virou o umbigo. É verdade. Aí todo mundo se pergunta para que a gente tem umbigo? É, e por causa Isso, disso. pronto. Então aí a gente se tornou o que a gente é agora. Só que quando nasce, cada metade fica desesperadamente procurando a sua outra metade. E Eros, o amor, é a carência fundamental em busca de unidade, em busca da metade. E o encontro da sua metade, que a gente chamaria hoje do amor da nossa vida, é a plenitude, é a perfeição, é o círculo, a esfera. Então a gente não pode falar em metade da laranja, tem que avisar o Fábio Júnior, tem que falar metade da esfera. Metade da esfera. Mas provavelmente ele se inspirou nesse mito.
E tudo que saiu com essa ideia de o amor da sua vida, a tampa da sua panela, sai do mito do andrógeno. Verdade, Não, Titi. esse é lindo. Esse é lindo mesmo. Mas me diz uma coisa, tem mais algum aspecto desse livro que você gostaria de ressaltar? Tem uma parte que o Pausanias fala sobre dois tipos diferentes de Eros. O Eros que é vulgar, que ama o corpo, e o Eros que é celeste, que ama a alma. Então isso é muito atual também. Sim, É um livro universal, é atemporal. É isso que é tão legal. A gente tem isso, o amor vulgar e o amor celeste. sim. E eu sempre penso nisso Às também. vezes a gente tem os dois no mesmo amor. É verdade. É, Cada hora é um que prevalece, não é assim? sim. Eu acho que Mas talvez se você ame a alma, o resto seja independente. Você ama independente de qualquer coisa. é verdade. Ô, Tchu, e sabe que depois que eu li esse livro, eu fiquei assim. Levei muito tempo para absorver, né? Tudo isso daí. Aí depois eu falei assim, nossa, eles precisavam discutir um assunto que era importante para a comunidade lá grega, para a sociedade, né, que eles representavam. Na Uhum. cabeça do Platão, né? Porque tudo isso é ele contando. Sim. E é tão real que eu acho que acontecia assim mesmo. É, eles falavam assim: precisamos discutir sobre Eros, então vamos fazer um jantar na minha casa, um banquete, né? E vou. Deixa eu lembrar aqui o nome de onde foi a. Alcibíades, né? Que deu jantar. Não foi isso? Acho que sim. Acho que sim. Na casa dele. Quando as pessoas chegaram, falaram assim: ó, só que hoje a gente não vai se acabar de tomar vinho. A gente só vai tomar um pouco, que devia ser um pouco, né? Um Um pouco. pouco para libertar as ideias e deixar o discurso fluido. Olha que Uhum. coisa maravilhosa, você ficar num jantar tomando vinho, discutindo temas Não, importantes para a evolução social. é incrível. E falta muito disso hoje, né? Quando você vai achar, venha jantar na minha casa e discutiremos sobre o amor. Não aparece ninguém, Não aparece ninguém. até o marido foge. Credo. É verdade. E, e o final do livro também é muito doido, né? Porque o Alcebiades, bêbado, meio que faz uma declaração de amor a Sócrates, É, né? sim. Então, é muito E legal, é eles muito eram especial. muito mais livres, né, nessa questão de gênero, de Sim, eles eram muito de comportamento sexual, eram mais, como Platão falou, planta celeste, né? é. O Porque a erótico e o gente tem espiritual. muitos estigmas agora. Você encontra diversas opiniões, assim, sendo respeitadas em um mesmo lugar? Não. É. Eu acho que agora a gente colocou o amor em uma caixa muito fechada. Talvez agora ele esteja saindo, que tem novas ideias, mas O amor era um sentimento natural e que você tinha que seguir o que a sua natureza estava dizendo que era o amor, não era? Isso que eles diziam? verdade. Porque ninguém achava estranho que um discípulo declarasse seu amor para o mestre, muito pelo contrário, Era né? divino. Sim. Tio, adorei conversar com você. Eu já Eu tinha também, avisado foi que ia uma ter honra. spoiler no livro, então É, não tem problema. Mas é um livro que assim, você pode saber tudo o que vai acontecer nele. Se você não lê, mas precisa ler. Verdade. porque a construção da narrativa é tão criativa e envolvente que a sua interpretação não vai ser igual à minha, não vai ser igual à da Helena,
vai ser uma interpretação sua, porque são muitas coisas a serem absorvidas. Cada um de nós absorve uma pequena parte delas, né? Ô, tio, no curso que você fez, eles falaram se esse tipo de situação acontecia, desculpa a minha ignorância, tá? Que eu não manjo de filosofia grega. Se esse tipo de situação acontecia, se era totalmente só da cabeça de Platão. Não, então, eu não sei se eles falaram, mas eu acho que sim. Eu acho que essas reuniões, esses discursos, existiam muito mais do que agora. Claro, eles eram elitistas, eram homens brancos. A gente tem os nossos preconceitos agora, mas eles tinham os deles também. Mas sim, eu acho que eles se encontravam muito nos ateneus para discussões. A educação também era muito diferente, né? E eles não precisavam trabalhar, né? Porque eles eram sustentados pelo Estado. Então, pronto, tem muito tempo para filosofar. Eles tinham isso, sem dúvida, assim, que eles entendiam, pelo que eu me lembre, do pouco que eu estudei, que aquela pessoa que tem um trabalho remunerado, na hora que ela vai aconselhar o governante de uma cidade, ela tem um interesse próprio, que vai poder interferir no que ele está dizendo. Então, para que eles não tivessem essa interferência, eles não podiam ter nem posses, nem atividades remuneradas. Não, existia muito isso também. Por exemplo, Platão não defendia a democracia, porque achava que era igualar os bobos e os sábios. Então, assim, então tem muito isso. A gente não pode... Sempre tem um lado bom e um lado ruim de tudo. E o lado bom é esse. Isso a gente vai... Nós duas temos que fazer um compromisso. Você fez o curso das filósofas gregas, da Casa do Saber? Não, não fiz. Então, vou te fazer um desafio. Vamos fazer o curso e depois a gente vem aqui contar para a galera? Beleza, sobre a mulherada? Sim. Então, combinado, Titio. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. E já está afirmado o nosso compromisso. Tá bom. Até a próxima, Titio. Tchau, tchau. Uau! Hoje nós pegamos pesado, né? Você deve estar aí com um monte de questões na cabeça. Isso é ótimo. Na verdade, maravilhoso. Você sabe que as perguntas têm um poder, um potencial incrível de nos conduzir para caminhos criativos diferentes e buscar soluções que talvez não estivesse aí no nosso campo de visão. Só que tem que deixar um espaço na agenda para refletir sobre elas, tá? Senão não rola. E na próxima aula do Fala Mares, então a gente vai conversar sobre aquele sentimento de angústia, tédio, apatia que ninguém gosta de sentir, o vazio existencial. Então se inscreve aqui no canal, ativa o lembretinho para ser avisado quando a aula estiver no ar, tá bem? Então até lá, até a próxima. Tchau, gente!